Seguimos então na nossa semana falando de secreção vaginal, o que é normal e o que não é normal. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de quais são as anormalidades que a gente percebe mais comumente, tá? Então ontem eu falei bastante, foram vídeos bem longos falando a respeito de como que a nossa secreção normal é, quais são as coisas que fazem ela variar ao longo de um ciclo mensal e de um ciclo anual solar, né, calor e frio, e tudo aquilo que pode desregular a nossa secreção vaginal. Quando ela está desregulada, e na maioria das vezes desregulou porque a estrutura genital está mais fragilizada, e eu falei para vocês que tudo aquilo que eu falei fragiliza a estrutura genital. A fragilidade acontece iniciando por toda essa questão do processo da microbiota, do bioma local. A gente desestabiliza e desregula o bioma local, e aí caem as defesas locais e a gente está mais insegura, vamos dizer assim, a gente está mais propensa a deixar que micro-organismos de fora ou até mesmo de dentro do nosso corpo causem problema, tá? Então, como que a gente percebe problema? Por exemplo, eu tenho uma secreção que eu consigo perceber já, porque vocês já assistiram todos os vídeos de mudança no nosso muco cervical e vocês já sabem que eu tenho ali na primeira fase do ciclo, termina a menstruação, pouca secreção, secreção tipo clara de ovo até ovular, bem elástica, muito bem. E aí eu percebo que eu tô na primeira metade do meu ciclo menstrual, termina a menstruação e eu percebo que a secreção é branca, é leitosa. É uma secreção que parece um leite coagulado, por exemplo, com muita quantidade de secreção, tem alguma coisa errada. Porque a secreção que eu estava esperando era uma secreção mais tipo clara de ovo, que ia começar uns dias depois de eu parar de menstruar e que ia aumentando dia a dia. E eu percebo que não aconteceu isso e, pelo contrário, eu tenho uma secreção branca, parece um leite coagulado, assim, abundante. Eu também tô sentindo uma irritação na região vaginal. Eu sinto uma irritação quando eu faço xixi, por exemplo, principalmente no final do xixi. Porque a gente tem que diferenciar assim, ó, quando eu não tô sentindo quase nada na vagina, só uma leve mudança, mas eu sento pra fazer xixi e começar a fazer xixi já dói, tem mais a ver com infecção urinária, tá? Com as uretrites, com problemas na uretra e na bexiga. Quando eu sento pra fazer xixi, é um pouco chato, mas o que me arde mesmo é no final do xixi, é mais vaginal o problema, provavelmente, tá? Mas então eu percebo que essa secreção, que deveria ser uma secreção clara de ovo, tá uma secreção branca, leite coagulado, abundante, com irritação na pele da vagina, tem alguma coisa errada. Tá? Essa não é uma secreção normal para esse período. Assim como ter na segunda metade do ciclo, a segunda metade do ciclo é aquela que eu percebo que a secreção é uma secreção branca, mais densa, meio leitosa, mas meio farinhenta, assim. Algumas mulheres branco amarelado, mas ela não tem cheiro, ela tá tranquila. Só que daí na segunda metade do ciclo eu percebo que essa secreção tá branca, às vezes até meio esverdeada, assim, com uns grumos que saem, que eu percebo uns gruminhos, parece grumo de leite coagulado que sai, abundante, muita secreção e irritação na mucosa vaginal, nos lábios, tá tudo irritado, ardido, dolorido. Tá errado. Então, um tipo de secreção anormal é essa secreção abundante, branca ou branca com grumos, ou branca parece um leite coagulado, ou branca levemente esverdeada, muito abundante e que dá uma sensação de muita irritação nos lábios vaginais. Isso não é normal. Como também não é normal ter secreção vaginal abundante, branca amarelada e até purulenta, às vezes com bolha, faz bolhas na secreção. Isso não é normal em hipótese nenhuma. Essa secreção que vem mais amarelada e parece meio purulenta e com bolhas, ela tem um odor muito forte, assim. Tem um cheiro meio, parece um cheiro estranho, meio de podre, assim, um cheiro muito ruim, tá? Tá relacionado a infecções vaginais. Tem um tipo de secreção que é uma secreção abundante, que pode ser branca acinzentada, assim, levemente um branco meio estranho, acinzentado, assim, e que tem um odor muito característico, que todas vocês já devem ter ouvido falar, que parece um cheirinho meio de peixe, assim, na secreção. É estranho o cheiro, é um cheiro bem estranho. Qualquer uma dessas situações, dessas secreções que eu tô falando, na relação sexual, elas pioram muito. Então, a que tem um cheiro de podre na relação sexual fica péssimo. A que tem um cheirinho de peixe na relação sexual fica muito forte. A que é abundante, meio leitosa, fica muito desconfortável e mais abundante na hora da relação sexual, tá? Nenhuma dessas secreções é normal. Então, não é normal eu ter secreção
purulenta, amarelada, com bolhas e odor, um cheiro muito fedorento. Não é normal eu ter uma secreção abundante, branca, levemente acinzentada, com cheirinho de peixe. Não é normal. Não é normal essa secreção branca, abundante, que por vezes tem grumos, por vezes é branca esverdeada com grumos. É um verde bem clarinho, tá? Por vezes ela é só um leite coagulado, assim, que sai em grande quantidade. Não é normal uma sensação de irritação nos lábios vaginais acompanhando essas secreções anormais, uma sensação de ardido, principalmente a ardência no fim do xixi, uma sensação de desconforto na região da vulva e dos lábios vaginais, e não é normal ter dor durante a penetração, dor de ardido, assim, tá ardido, tá com ardência, que a gente consegue perceber, tá inflamado, tá vermelho, tá inchado, tá ardido, é desconfortável a penetração. Qualquer uma dessas situações, a gente precisa observar como é que a secreção está. As mulheres que já são mais acostumadas com o seu autocuidado, com, por exemplo, autocuidado relacionado à ginecologia natural, podem tomar alguma medida. Aquelas que não têm intimidade com isso precisam falar com o seu profissional da área da ginecologia natural, a sua terapeuta, enfim, para tomar alguma atitude relacionada a essas secreções. Então, as que não são normais são essas que eu tô falando aqui mais comumente nos acometem, certo?